Audiobook do 85º livro de Chico Xavier. O Espírito de Cornélio Pires foi escrito em 1965 e sua autoria é atribuída a Cornélio Pires. Nota de limiar. Falar sobre a vida de Cornélio Pires, se não é a empresa das mais arrojadas, é a, contudo, das mais difíceis à face da riqueza de fatos que lhe pontilharam o jornadear de autêntico homem do povo, poeta, folclorista, conferencista, cinegrafista, radialista, jornalista, contista, um mestre do humorismo sadio e bem nacional, com características inconfundíveis. Filho de Raimundo Pires de Campos Camargo e de Deana Joaquina Campos Pinto, nasceu Cornélio em Tietê, estado de São Paulo, no dia 13 de julho de 1884, e desencarnou na capital paulista, a 17 de fevereiro de 1958, guardando-se-lhe o veículo físico na terra natal. De infância movimentada entre folguedos mil às margens do Tietê, não se entregou quanto seria de desejar à disciplina estudantil. Mais tarde, em S. Paulo, reconheceu a necessidade de convivência com os livros e, após a tentativa infrutífera de partilhar um concurso para a Faculdade de Farmácia, instado pelo mineiro Lúcio Brandão, passou Cornélio Pires a desempenhar modestas atividades na redação de O Comércio de São Paulo, sofrendo, inicialmente, dificuldades próprias dos iniciantes. Mas o distinto jornalista, que lhe granjeara a colocação, não se cansava de auxiliar o futuro autor de Musa Caipira, em tudo o que lhe fosse possível. Desse emprego, passou Cornélio para o jornal O Estado de São Paulo, onde trabalhava seu primo Amadeu Amaral. Segundo Jofre Martins Veiga, quando deixava a sala dos redatores daquele órgão, Amadeu Amaral recomendou a ele: "Seja bom, Cornélio." E o distinto autor de A Vida Pitoresca de Cornélio Pires acrescenta: "Conselho que o grande humorista sempre seguiu em sua exuberante existência. Ninguém amou tanto sua gente como Cornélio Pires, ninguém se preocupou tanto com seus semelhantes como esse homem, que foi, antes de tudo, um bom." A bondade foi o traço característico de sua individualidade, sublinhada com o desprendimento material. Alma simples, coração maior do que o corpo, ele vivia eternamente preocupado com a felicidade e o bem-estar dos outros. Era um coração aberto, sempre pronto para servir a todos que dele se aproximassem. Impressionava pelo calor humano que inspirava. Nunca negou nada a ninguém. Seu jeito simples, sua fala mansa, sua fisionomia bonacheirona, revelavam bondade, irradiavam simpatia, infundiam confiança. Cornélio foi ainda grande amigo do poeta Martins Fontes, que dizia encontrar nele um puro bandeirante, um artista incansável, enobrecedor da pátria e enriquecedor da língua. 2. Em diversas cidades do interior de São Paulo, tentou Cornélio Pires conseguir meios de subsistência, a fim de coligir dados sobre o ambiente e o homem da vida ruralista, através dos quais, mais tarde, principalmente após a sugestão de Amadeu Amaral para que se tornasse escritor regionalista, surgiria como um dos maiores divulgadores do nosso folclore. Em fevereiro de 1910, lança a lume Musa Caipira, com capa de Voltolino, seu grande amigo. O aparecimento de Musa Caipira foi saudado pela crítica, por seu conteúdo tipicamente brasileiro, diz o biógrafo de Cornélio Pires, acrescentando, páginas adiante, a obra de Aedo Tieteense é autenticamente caipira. Ele mergulhou no coração de sua gente e dilatrou-se para a literatura toda a riqueza da alma simples e boa do caboclo. 3. Silvio Romero, crítico dos mais talentosos do Brasil, em carta ao poeta, assim se expressava: 4. Apreciei imensamente o xiste, a cor local, a graça, a espontaneidade de suas produções, que, além do seu valor intrínseco, são um ótimo documento para o estudo dos brasileirismos da nossa linguagem. E mais adiante, o gênero que cultiva é muito contrário do que geralmente se pensa, cheio de grandes dificuldades. De revisor de O Estado de São Paulo, passou Cornélio a cooperar em O Pirralho, isso em 1914. Perdendo o emprego na imprensa, resolveu dar um espetáculo público, apesar de já anteriormente haver se estreado na condição de caipira humorista, em 1911, na própria terra natal. Tornou-se mais tarde um verdadeiro rapsodo. Perambulava em várias regiões do interior paulista e por diversos estados brasileiros, apresentando seus magníficos números. Impossível continuar seguindo a trajetória de Cornélio Pires. Cheguemos em 1946, quando o rapsodo tieteense era já consagrado, e andava de cidade em cidade com o seu teatro ambulante gratuito Cornélio Pires. Com o decorrer dos tempos, volta a Tietê, sempre preocupado com o bem-estar do próximo, compra uma chácara nas imediações da cidade e funda um lar para menores, a Granja de Jesus, cuja conclusão não pôde ver. Quando desencarnou, já espírita convicto, Cornélio preparava a coletânea espírita. Antes, já publicara páginas primorosas de fundo essencialmente espírita. A propósito de sua conversão à doutrina espírita, vale a pena transcrever as confissões do próprio escritor, estampadas sob o título Por que me tornei espírita. 5. Caipirinha, tímido. Vim de Tietê para a capital em começos de 1901. Vim morar em casa de minha tia, Dona Belisária Ribeiro, viúva do grande filólogo e polemista invicto, o gramático e romancista Júlio Ribeiro. Minha tia,
que já havia criado uma ninhada de sobrinhos e parentes e não parentes, facilitando-lhes os estudos e perdoando calotes de estudantes farristas, vestindo e dando livros a estudantes sem recursos. Sempre achou maneira de tirar da sua pobreza de dona de pensão, daqueles tempos, a rua da Quitanda N11, o necessário para os necessitados. Era protestante aquela santa criatura que ficou conhecidíssima de diversas gerações de bacharéis em direito, engenheiros, professores e comerciários. Logo de início pôs-me o evangelho nas mãos e mandou-me para a escola instalada nos fundos da igreja presbiteriana, a rua 24 de Maio. Ali fui aluno daqueles belos e cultos espíritos que, na matéria, se chamaram Eduardo Carlos Pereira e Benedito Ferraz de Campos, homens que pregavam a letra do evangelho e, com seus exemplos, o espírito vivificador. Li os evangelhos e, mesmo não lhes alcançando o espírito, fiquei encantado com os ensinamentos de Jesus. Quando ia a Tietê falava a todos sobre a doutrina de Jesus e despertei o interesse da minha mãe e de minhas irmãs pelos evangelhos. Tais benefícios receberemos desse livro, que, mesmo não crendo, ao irmos para o espaço, para lá levamos a letra e mais fácil nos será alcançarmos o seu espírito. A sua luz e nota-se que dificilmente baixam espíritos de protestantes, especialmente ministros, para serem esclarecidos. Creio que, no espaço, eles são esclarecidos com grande facilidade por já levarem na bagagem os conhecimentos evangélicos. Conhecedor dos evangelhos, mais tarde, comecei a me entristecer. No meu íntimo, minha razão não queria aceitar um Deus que criava filhos para depois dar preferência a uns, sacrificando a outros. Um Deus que, sendo amor e piedade, criava entes fracos para depois dá-los ao fogo eterno. Hoje compreendo que se o erro for eterno, logicamente, será o inferno. Comecei a me entristecer e grande risco corri de cair na descrença. Comecei a encontrar contradições nos evangelhos. Jesus dissera que não viera alterar a lei, mas confirmá-la. No entanto, a lei mandava, olho por olho, dente por dente, e Jesus me dizia, perdoa aos teus inimigos. A lei mandava que morressem a pedradas aquelas que fossem apanhadas em adultério, e Jesus dizia à adultera, depois que seus perseguidores fugiram. Ante a frase aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra a alguém te condenou. Ninguém, Senhor. Vai, não peques mais, pois eu também não te condeno. Contradições. Quando os ministros me perguntavam por que não fazia minha profissão de fé, eu lhes apresentava essas objeções. Eles me respondiam com contristadora, dogmática e sofística teologia, e maior era a minha confusão. É que eu estava pegado à letra e nem sabia que os primeiros apóstolos eram analfabetos e que as seleções dos tópicos evangélicos haviam passado por traduções e retraduções e que deles eu devia aproveitar a doutrina e não as palavras que, na pobreza da linguagem humana, raramente traduzem integralmente aquilo que queremos dizer. Eu acreditava num Pai de todos nós, indiferentes, ateus, católicos romanos, protestantes, muçulmanos, maometanos, budistas, e dos indígenas e dos irracionais. Eu queria um Deus que aceitasse a prece de todos os filhos, subdivididos em seitas religiosas, mas todos buscando a um Pai, Criador de todas as coisas, praticando boas obras. Eu queria essa religião e não a encontrava e me entristecia, desorientado, fugindo, como podia, a descrença. Fora encontrar o meu maior tropeço justamente nos evangelhos. Que coisa dolorosa! É que a letra me estava matando aos poucos e logo eu seria um dos mortos que enterram seus mortos. Chegou, porém, o meu dia, graças a Deus, o mais feliz durante a minha estada na terra. Para chegar, porém, a esse dia, passei por interessantes peripécias. Indo a Caxambu era meu motorista o senhor José Mignolo. Lá estive uns dias e seguimos para Lambari. Nessa cidade o motorista, batendo a mão na testa, disse-me, seu Cornélio, esqueci a bolsinha de chaves da porta, contato e pneu de estepe, na garagem onde guardamos o carro, em Caxambu. Liguei o motor sem perceber, com a chave sobressalente. Como vai ser agora, se estoura o pneu? Não há outro recurso, voltemos a Caxambu. Realmente voltamos e nada adiantou discutir com o dono da garagem. As chaves haviam desaparecido. Que fazer? Escrevi a casa Cássio Muniz Companhia, mandando o número do motor e pedindo novas chaves para Poços de Caldas. Que fosse o que Deus quisesse. Atravessando o sul de Minas, via Varginha, cheguei a Poços de Caldas e lá não recebi as chaves. Que maçada! Escrevi, pedindo-as para São João da Boa Vista, e lá chegando, nada de chaves. Ali mandei lavar o carro, tirar os tapetes e passar o aspirador de pó no assoalho e por baixo dos assentos. Segui para Lindóia e Serra Negra, andando sempre muito doente, constantemente atordoado, comprei uma caixa de Epaceno, e fui tomar a primeira injeção. Eu e o farmacêutico ficamos impressionados, 3 agulhas foram entortadas, não penetravam, e eu não quis mais saber de histórias. Apesar de não ser supersticioso, disse logo ao boticário, desisto, aqui tem coisa. Prosseguindo na minha vida de judeu errante, dias depois estava em São Carlos, para onde pedirá as célebres chaves, que lá também não chegaram. Nessa cidade, eu, que não visitava ninguém,
senti irresistível vontade de visitar meu amigo Lobo e lá me fui à sua casa. Palestrávamos, quando chegou um pretinho, cozinheiro, o Alfredo, e que foi muito festejado pelos donos da casa, e logo me disse o Lobo: "Este é um médium sonâmbulo formidável." Brinquei com o amigo: "Cuidado que o Juqueri está lotado." Mas, assustado, vi o Alfredo entrar em convulsões e logo o espírito, depois de nos saudar, disse: "Aqui." O meu amigo da esquerda indicando-me fez bem em não tomar as injeções, aquilo é arsênico e o meu irmão tem o fígado em péssimo estado. E receitou-me chá de uma planta medicinal, contra a dispepsia, pele de moela de frango reduzida a pó impalpável, dizendo-me que, vivendo eu em hotéis, fácil me seria conseguir moelas. Fiquei impressionadíssimo com o fato, pois nem ao Lobo contará o caso das injeções. Desde então comecei a me impressionar cada vez mais. Segui viagem. Depois de muitos zigue-zagues, chegamos a Novo Horizonte, sempre temendo um estouro de pneu. Assim que chegamos, tomei de minha maquinazinha fotográfica 619, e no quintal, junto ao automóvel, deu-me na fantasia mandar José abater uma chapa. Outra surpresa, feita a revelação e tirada a cópia, aparece-me sobre a cabeça, firmando os pés traseiros em minha testa, vendo-se-lhe as serrilhas das pernas, uma barata. Medida a proporção do seu comprimento, seria do tamanho de meu rosto. "Aqui tem coisa, seu Zé", dizia eu, desconfiado. De Novo Horizonte dirigimo-nos a noroeste, sempre pedindo as chaves para determinadas cidades, e as chaves não vinham. Dias depois, porém, ao voltarmos de Valparaíso, paramos para almoçar no Hotel do Pires, em Pirajuí. Ao tomarmos o carro tivemos a incrível surpresa de encontrar a bolsinha de couro, com as chaves dentro, sobre o tapete, onde o motorista teria de pôr os pés. "Aqui tem coisa", Zé, continuava eu desconfiado. Maior, porém, foi a nossa surpresa quando, dali a 5 quilômetros, estourou o pneu. "Graças a Deus, temos chave", exultou o Zé. "Viaja daqui, viaja dali." Fomos a Curitiba e de lá a Ponta Grossa. No Hotel Bismara contava eu o caso da fotografia, quando um senhor de certa idade, a meu lado, pediu-me para vê-la. Notei que o homem, hoje o meu bom confrade João Viana, estava com que concentrado, com a fotografia na mão, quando, com voz grossa e amiga, me disse: "É uma troça inocente." Percebendo que se tratava de um médium, pedi: "Escreva isso nas costas da fotografia." Tomando de um lápis escreveu: "É uma troça inocente. Emílio." Seria o meu Emílio de Menezes. E, antes que perguntasse, respondeu-me: "Sim, sou quem estás pensando." Tendo o médium me dito que julgava que esse espírito estivesse em melhor situação, fiquei aflito e penalizado, sem saber, então, a maneira de auxiliá-lo. Mas o espírito logo me confortou, dizendo-me: "Sempre o mesmo velho coração amigo. Não te preocupes comigo, pois, estando mal aqui, estou 1.000.000 de vezes melhor que vocês aí." Regressamos a Curitiba. Ali me esperava outro fato para melhor me chamar a atenção. Fui apresentado ao Hugo Marçal e subimos ao meu quaró no Brás Hotel, onde hoje funciona o majestoso. Logo que entramos, Hugo ficou tomado do espírito, de surpresa, e empunhando um lápis, abriu meu bloco e escreveu de diante para trás, assinando: "Fui ao espelho e, ó maravilha!" Dizia o bilhete: "Amigo Cornélio. Abraços e não beijos, eu não te beijaria nem por um conto." Emílio, ora, eu nem tempo tivera para contar o caso de Ponta Grossa. Lembrei-me logo de conferir as assinaturas, perfeitamente iguais. Recebi também, nessa mesma ocasião, uma mensagem assinada por Ober recomendando-me: "Leia, estude, medite e ore." E então, pela primeira vez, comprei livros espíritas. No Invisível foi a primeira escolha, mas um dia ao ver O Livro dos Espíritos, de Kardec, eu, que temia até tocar num livro que trouxesse na capa esse nome, abri-lhe a esmo uma página e li: "É preferível recusar 99 verdades a aceitar uma só mistificação." Que me dizem, pois os espíritas concordam e podem ser mistificados. E eu, que tanto combatia o espiritismo, perdi o medo e comprei O Evangelho segundo o Espiritismo, O Livro dos Espíritos, e o Livro dos Médios. Depois, não houve mãos a medir. Li as obras de Leon Denis, de Busano, de Moses, de Rochas, do Padre Marchal, de Fernando de Lacerda, de Francisco Xavier, de Osvaldo Melo, de Inácio Ferreira, Romeu A. Camargo, Vinícius, Fuseira, Owen, Diagonel, Vives, Findlay, Quintão, Embaçaí, Saião e de tantos mais que nem é possível enumerar, além dos artigos de Leopoldo Machado, não perdendo as irradiações de Odilon Negrão e outros. Era a sede de verdade que eu queria saciar de uma vez, mas tive então a felicidade de, em Uberlândia, entrar em contato com Bezerra de Menezes que, logo de início, me aconselhou: "Calma, meu amigo. Calma. Chegaste à fonte da água viva, mas toma aos poucos. Cuidado, muito e muito cuidado com o fanatismo, ele é 1000 vezes pior que a descrença." Porém, lá muito dentro de mim, continuava,
como um espinho doloroso, o caso das contradições dos evangelhos. Mas, antes que eu o interpelasse, disse-me Bezerra: onde estão as contradições nos evangelhos? Fiquei chocado pelo inesperado da pergunta e citei os casos. E Jesus não alterou um tio da lei de Deus, disse-me. Como assim? E ele me respondeu com outra pergunta e todo o meu espírito se iluminou na justa compreensão. Qual é a lei de Deus, meu amigo? Os 10 mandamentos. E Jesus alterou um só deles. Não. Então não confundas a lei de Deus com as leis que estão na Bíblia e que eram leis dos homens para os homens de grande atraso e profunda ignorância. Seus autores aparentes eram médios a ditar leis de acordo com a época, o local e as necessidades de cada povo. Continuando nossa conversa, tão franca e elucidativa, disse-lhe: o que me apavora no Espiritismo é aquela passagem: pode o espírito do mal transformar-se num anjo de luz para nos seduzir. Mas vê também a passagem que diz: pelo fruto conhecerás a árvore. Se o fruto é bom, boa será a árvore, pois árvores mais não podem produzir bom fruto. E para isso foi que João, o evangelista, recomendou: aprendei a conhecer os espíritos que são de Deus. Aí mesmo, na terra, vocês, com um pouco de argúcia, não distinguem logo o mistificador do homem de bem. Ele te mistificará uma vez, mas não duas, se estiveres atento. Quanto à prevenção contra os de cá, oração e vigilância. E saibas que os curiosos e fúteis são as vítimas escolhidas pelos enganadores. Mais tarde aprendi com o pai Jacob, respondendo a um que queria investigar os mais profundos mistérios de Deus, fazendo perguntas irrespondíveis, que, como disse o espírito, formiga, quando quer se perder, cria asas, e terminou dizendo ao curioso: avua muito, ioiô avua para ver. Quem mal emprega a fecundidade de sua imaginação, mais facilmente será obsidiado. Ovelha que se arreda do rebanho está mais sujeita a ser apanhada pelo lobo. Assim foi que, recebendo claras instruções, me tornei espírita, dos menorzinhos e dos mais ignorantes. Antes de entrarmos propriamente num estudo geral das poesias que enfeixamos nesta obra, alinhemos a bibliografia do distinto poeta. Musa Caipira, 1910, versos, 1912, versos velhos, 1912, Cenas e Paisagens de Minha Terra, 1912, Monturo, 1915, Quem Conta um Conto, 1919, Conversas ao Pé do Fogo, 1921, Cenas e Paisagens da Minha Terra, Musa Caipira, 1921, Estrambóticas Aventuras de Joaquim Bentinho, O Queima-Campo, 1924, Continuação das Estrambóticas Aventuras de Joaquim Bentinho, O Queima-Campo, 1925, Tragédia Cabocla, 1926, Patacoadas, 1926, Seleta Caipira, 1927, Almanaque do Saci, 1927, Mixódia, 1927, Meu Samburá, 1928, Sambas e Cateretês, 1932, Tarrafadas, 1932, Chorando e Rindo, 1933, De Roupa Nova, 1933, Sorrindo, 1934, Tá no Bocó, 1935, Quem Conta um Conto e Outros Contos, Coisas do Passado, 1934, Enciclopédia de Anedotas e Curiosidades, 1945, Coisas de Outro Mundo, 1944, Onde Estás, ó Morte, 1947. As duas últimas obras encerram exclusivamente assuntos de espiritismo. O espírito de Cornélio Pires revela em tudo o espírito de Cornélio Pires, o seu humorismo, do princípio ao fim. Aquele mesmo humorismo a que se referiu Joffre Martins Veiga e que o fazia empolgar as plateias, impondo-se à admiração do imenso público brasileiro, graças a seu espírito e à sua capacidade de fazer rir, sem descer à pornografia, à ofensa pessoal ou ao ridículo alheio. Seu humorismo saudável, isento das imoralidades que caracterizam esse tipo de literatura, refletia a pureza da sua alma e do seu caráter. 6. De nossa parte, seria pretender demasiado prosseguir comentando a vida e a obra de Cornélio Pires. Assim, atentemos apenas para um fato que reputamos bastante curioso, já que Cornélio foi essencialmente um escritor popular, e o fato a que se refere Fernando Jorge, em seu livro, As Sandálias de Cristo 7, é dos mais sugestivos. Diz o erudito autor de Água da Fonte, que é uma narrativa de Cornélio no volume Conversas ao Pé do Fogo, dado a lume em 1921, que se assemelha, a notável, a um conto de Pirandello, aquele que se chama Laranjeiras da Sicília, na feição de peça de teatro, aparecido depois de 1925. De qualquer modo, o ilustre humorista tieteense deveria, por esse simples achado de Fernando Jorge, merecer maiores estudos por parte dos literatos brasileiros. Aliás, o pequeno trecho a seguir, de Mário da Silva Brito, 8, elucida em parte a razão por que os homens de letras deixaram Cornélio num injustificável ostracismo literário. O regionalismo convertisse, aos poucos, no caboclismo, que é uma espécie de decadência do regionalismo.
A princípio bem representado por Valdomiro Silveira, com as suas experiências linguísticas e de expressão psicológica de Os Caboclos, o gênero passa pelas contribuições decorativas dos versos de Paulo Setúbal e anedóticas de Cornélio Pires, para, em seguida, descambar num processo fácil e falso, em que pululam mediocridade sem conta. Em último caso, o lúcido historiador do modernismo brasileiro, no outro passo, segundo o depoimento de Sérgio Millier, 9, diz que alguém chegou a considerar Monteiro Lobato um Cornélio Pires passado a limpo. Com relação à semelhança de ideias entre páginas de escritores famosos, venha pelo lembrarmos aqui o que diz Álvaro Lins, a página 226 de sua obra Literatura e Vida Literária. 10. Sugiro fazer-se um estudo de aproximação entre Forsyth e Saga, de John Galsworthy, Os Buddenbrough, de Thomas Mann. Com efeito, é impressionante a semelhança de sentido, de concepção e de objetivo nos dois romances. Não se trata, ao que se verifica, de um caso de influência, sim de coincidência, como se ambos houvessem sido envolvidos ao mesmo tempo por uma idêntica sugestão, por uma atmosfera comum. Cada um deles colocou, em termos de ficção, o mesmo problema social, um, na Inglaterra, o outro, na Alemanha. A primeira edição de Buddenbrough é de 1902, o primeiro volume da Crônica dos Forsyth apareceu em 1906. Tudo indica que Galsworthy desconhecia então o livro de Thomas Mann, autor que não dispunha no momento de bastante prestígio para que se universalizasse tão rapidamente uma das suas obras primeiras. Nisto se encontra a principal curiosidade da aproximação. Outro fato curioso é que João Ribeiro, em O Estado de S. Paulo, de 14/9, 1926, 11, escreveu graciosa página, intitulada O Sacristão, na qual o distinto escritor narra uma história de que mais tarde, talvez 4 lustros depois, se serve William Somerset Maugham em sua obra 29 Histórias, lançada no Brasil pela Editora Globo, em magistral conto intitulado O Zelador da Igreja de Védia. Teria o ilustre romancista inglês lido o artigo de João Ribeiro? É provável que não. Mesmo em livro tal artigo só apareceu em 1962, quando Múcio Leão publicou o famoso João Ribeiro. Estas são coisas que dão o que pensar. Com efeito, sem quaisquer outros comentários, entremos no mundo admirável de O Espírito de Cornélio Pires. Antes de mais nada, bem se ajustariam aqui estas palavras de Cornélio Pires, escritas a propósito de coisas de outro mundo, e dirigidas ao leitor desprevenido. Esperavas um livro de anedotas que te distraísse, descansando-te um pouco o espírito, e vais encontrar uma obra de conforto para teu espírito e muito pasto para a tua inteligência. Mas lê sem espírito preconcebido e crê na minha sinceridade, fica certo de que minhas intenções são as mais puras e estou interessado no teu bem-estar mental. 12. Selecionamos um total de 102 poesias, sendo 21 sonetos e trovas as demais. Procuramos colocar entre um soneto e outro 4 quadras. Todas as pelas de números ímpares são devidas à psicografia de Francisco Cândido Xavier, e as de números pares a de Valdo Vieira. Acresce dizer que todas as poesias que constam nesta obra foram psicografadas em sessões públicas da Comunhão Espírita Cristã, a maioria sob nosso testemunho pessoal e de dezenas de pessoas de Uberaba e de outras cidades do Brasil e, às vezes, da Argentina e de outros países vizinhos. Perceberá o leitor que alternamos sonetos de um lirismo profundo com outros de humorismo incomparável, perfeitamente dentro daquele conceito de Amadeu Amaral, em artigo publicado em O Estado de S. Paulo de 3 de setembro de 1926, a propósito de Patacoadas. 13. O humorismo de Cornélio não é uma expressão literária nem um meio, nem um condimento. É a matéria constante e sem mistura dos seus trabalhos. O único objetivo que o preocupa é o próprio humorismo à boa moda de todos os tempos, fazer rir. E quem ler O Espírito de Cornélio Pires, há de rir ou sorrir o tempo todo, mas não apenas isso, de vez que sentirá também o impacto às vezes do estado poético superior, como em alguns sonetos primorosos, entrando, de imediato, na esfera dos princípios doutrinários do Espiritismo, notadamente da lei reencarnacionista. A preocupação de Cornélio Pires, percebe-se logo, é demonstrar a realidade da reencarnação, e, em segundo plano, o continuismo da vida após o túmulo. As sensações experimentadas pelos espíritos, felizes ou menos felizes, após a travessia das barreiras da morte, quase sempre fazendo rir ou pensar. Tais verdades, ele mesmo já as proclamava em vida, afirmando, outrossim, que o espiritismo cristão nos proporciona a fé raciocinada, nos arrebata ao jugo do dogma e nos ensina a compreender a Deus como ele é. 14. Impossível analisar todos os poemas constantes no presente livro. Diz Cantilhão, porém, vejamos 2 sonetos psicografados na mesma noite, 13 de junho de 64, isto é, um em seguida ao outro, o primeiro através do lápis do médium Valdo Vieira, intitulado Bota Fora de Chico, e o segundo, através de Chico Xavier. Por diversas vezes, registramos este fato, um mesmo poeta se comunicando pelos 2 médios na mesma noite, minutos após o outro, inclusive com admiráveis quadras. Vejamos, pois, o soneto psicografado por Valdo Vieira,
Caiu o Chico morto, ao fim da janta, papou tatu ervado e foi caipora. O povo segue o enterro, reza e chora. Coitado de Chico couro de anta, o avarento vivia de penhora. Sovinaria nele era já tanta, que engastalhava o cuspe na garganta com pena de jogar o cuspe fora. Mas Chico sabia tanto ensino. Assunto céu sereno e não atino por onde sobe ele se agasalha. Pasmo, vejo o caixão roxinho perto, Chico está no corpo, de olho esperto, caçando aflito um bolso na mortalha. E, em seguida, o primoroso despedida de Vital, pelo médium Francisco Cândido Xavier, lua cheia. Na choça que se apega, morre Vital, velhinho, olhando o morro. Por prece, escuta a arenga do cachorro, ganindo nas touceiras da macega. Pobre amigo! Agoniza sem socorro, chora lembrando o milho na moega. 80 anos de lágrimas carrega, na carcaça jogada ao chão sem forro, suando, enxerga um moço na soleira. Eu sou leproso, avisa em voz rasteira, mas diz o moço, envolto em luz dourada. Vital, eu sou Jesus. Venha comigo. E o velho sai das chagas de mendigo para um carro de estrelas da alvorada. Com relação às trovas, por exemplo, Valdo Vieira, entre outras, psicografou esta joia de versos 7 sílabos, grande inscrição de lembrança na campa do João de Souza. Afinal, aqui descansa, quem nunca fez outra coisa, e Chico Xavier, estoutra, no mesmo assunto, dentre diversas do mais alto quilate, li num sepulcro de pedra, aqui jaz Maria Gaza. Era mendiga na rua, com 5 milhões em casa, e assim por diante. Cornélio nos leva ao sublime reino da poesia, a que poucos poetas chegam, enternecendo-nos, sobretudo, para um estudioso dos costumes do povo que vive no enterro brasileiro. Esta obra lhe oferece recursos preciosos, como, verbigratia, o caso de Vital. Ainda hoje, a situação de alguns dos nossos irmãos portadores do mal de Hansa é aquela mesma de Vital em relação aos demais. O que se deu com Sabe Luva e Tonho Fazendeiro é exatamente o que encontramos nas pequenas cidades, nos lugarejos e mesmo entre pessoas que habitam as grandes metrópoles. O caso de Dona Cissa. A atitude de Nhoquinca é característica de muita gente que se encontra entre nós. O mesmo se diga de Adão Paçoca, e aqueles que passam a vida inteira qual Zé da Hora, os apagões do tipo de Tutuca Sapecado, Chico, João Caseca, Calatrava, Maria Gaza, Ormindo, Inhacota e Tonho Macambira. A obsessão de Nico Raimundo é comum a muita gente, da roça e da cidade. As recomendações ao Zé do Zote e a Nico do Norato servem para inúmeras pessoas. Os que vivem à maneira do devoto Zé Pilão, a recompensa que fizeram jus um Nomanduco ou uma Yamina. Com respeito ao soneto que descreve a morte de Yamina, que situamos entre os melhores de quantos o poeta desencarnado escreveu através das vias mediúnicas, reconhecemos que ele nos bouleversa, como diria Manuel Bandeira, citado por Mário de Andrade, 15, transportando-nos àquele estado absolutamente especial, de que nos fala o autor de Pauliceia Desvairada, com a diferença de que aqui tudo compreendemos, enquanto arte, e enquanto poesia. Atentemos, finalmente, para a tônica principal do livro, o combate à avareza, descrevendo Cornélio, para tanto, autênticas personagens que poderiam competir com o Harpagon de Molière, ou um pai grande de Balzac. Em Antologia dos Imortais, 16, tivemos oportunidade de chamar a atenção para alguns aspectos formais da poesia corneliana, especialmente no que tange ao prisma rimático e à frequência com que o poeta lança mão de palavras quais, o, etc. Na presente obra, o distinto rapsodo continua naquela mesma linha de manifestação, sendo de notar-se que a disposição rímica preferida tem sido a do tipo aba, ccd, id. Para os sonetos, com variações imensas nas trovas, inclusive algumas nas quais rimam apenas o segundo e o quarto versos, muito do gosto popular. Digno de nota, sem dúvida, observar-se a característica de linguagem. Fosse dado ao distinto filólogo professor Souza da Silveira a leitura de O Espírito de Cornélio Pires, o autor de Lições de Português, haveria de proclamar que se encontrava diante de um poeta cuja manifestação se faz em língua portuguesa em tudo dentro da modalidade brasileira. Com efeito, expressões quais afundava na rede, emborcava na quina do fogão, lalau liquidou quinquim, dar a sapituca, suar em bica, dar um vintém de mel coado, ao fim da janta, papar tatu ervado, engastalhar o cuspe na garganta, saber tanto ensino, deitar no ronco e camoeca, sentir calos na munheca, por preceito trazer lombeira no cangote, agarrar no truque e no calote, pinchar o nome entre, a renegar-de, espichar desencarnar, dar na trela, calo de cotovelo na janela, rasgar o cavaquinho, etc., etc. São expressões, repetimos, principalmente brasileiras. Belíssimas imagens usa-as o poeta. De passagem, destacamos as seguintes comparações, nas quais o que nem impopular, feito, e parecer substituem o como usado por tantos vates de nomeada, chorar que nem cana na moenda, berrar que nem cabrito, magrela que nem graveto, morrer feito sapo no Tijuco, parecer cachorro de bom faro, etc.
Julgamo-nos no dever de encerrar estas notas, sem o que dificilmente o leitor nos perdoará a ousadia de chegarmos até aqui. Acontece que Cornélio Pires é desses poetas que exigem um estudo tão aprofundado quanto possível, para que lhe penetremos, de algum modo, a simplicidade e a grandeza. Cornélio é um mundo de poesia, seus versos lhe saem do lápis qual linfa cristalina de um manancial ou brota, e vem chegando a envolver-nos e dulcificar-nos. Cornélio, não obstante expressasse nos gêneros mais difíceis o soneto e a trova revela-se autêntico mestre. Beleza conjugada ao ensinamento da doutrina espírita. Através do autor de Musa Caipira aprendemos que a morte não é o fim, e que a evolução na lei reencarnacionista é uma realidade palpável, tanto quanto a justiça na lei de causa e efeito é uma fatalidade a que não podemos fugir. Neste livro, como se não bastassem os ensinamentos, a indução do estudo poético e do humorismo sadio, tudo, num conjunto admirável, nos eleva. Terminando, pedimos vênia para reverenciar Allan Kardec, no centenário de O Céu e o Inferno, bem assim rogar paciência ao leitor para que possamos transcrever o soneto, a nosso ver, um dos mais bouleversadores, a fim de encerrarmos o nosso longo limiar. Antes, porém, preciso se diga que inicialmente tensionávamos analisar, depois de cada peça poética, o seu conteúdo espírita, mas nos lembramos de que seria abusar do poeta e do leitor, já que quando a gente atinge aquela comoção, aquela divinização, aquele transporte que o verdadeiro poeta sempre produzirá, como bem disse Mário de Andrade, 17, qualquer comentário que aduzíssemos seria levado à conta de excrescência. Esta a razão por que nos limitamos ao que fica exposto, considerando que sonetos quais céu, inferno e purgatório, e matava por prazer são perfeitamente compreensíveis à luz da doutrina espírita. Juntos, pois, entremos no reino da divina poesia, com escusas por nos estendermos demasiadamente em nossa despretensiosa apresentação, que finalizamos com esta obra-prima de Cornélio Pires ressuscitado dentre os mortos, a morte de Inhamina. Inhamina morre aos poucos, num palheiro. Lembra a orquestra do mestre Carmelinho. Quando moça, rasgava o cavaquinho, nas noites de alegria no terreiro, sozinha lembra. A flauta de Antoninho, a sanfona de Juca Funileiro, depois o mundaréu triste e insoneiro, os maus tratos e as mágoas do caminho, larga o corpo. Ouve acordes na janela, a orquestra antiga toca junto dela, Juca, Antoninho, Rita, Zico Prata, a lua brilha. A noite é uma beleza. Inhamina sai. Parece uma princesa que vai casar no céu com serenata. 1. Joffre Martins Veiga A Vida Pitoresca de Cornélio Pires. Edições O Livreiro, Limitada, São Paulo, 1961, p. 38. Veja-se, ainda, do mesmo autor, Antologia Caipira Prosa e Poesia de Cornélio Pires. Edições O Livreiro, Limitada, São Paulo, 1960, p. 20. 2. Apud, A Vida Pitoresca e p. 41. 3. ID, Ibidem, p. 65. 4. Cornélio Pires Cenas e Paisagens da Minha Terra, Musa Caipira, Primeiro Milheiro, 1921. Edição da Revista do Brasil, São Paulo, página 2. 5. Cornélio Pires Coisas de Outro Mundo, segunda edição, 1945. Editora Cornélio Pires, Limitada, São Paulo, páginas 8 a 14. 6. Apud, A Vida Pitoresca, p. 180. 7. Edição Ilustrada, Bruno Buxin Editor, SD páginas 213, 216. 8. Mário da Silva Brito História do Modernismo Brasileiro Antecedentes da Semana de Arte Moderna, segunda edição Revista, Editora Civilização Brasileira S.A., Rio de Janeiro, 1964, página 141. 9. Sérgio Millier Diário Crítico, quarto volume, 1946, Livraria Martins Editora, São Paulo, página 55. 10. Álvaro Lins Literatura e Vida Literária Notas de um Diário de Crítica, Editora Civilização Brasileira S.A., Rio de Janeiro, 1963. 11. Apud Múcio Leão João Ribeiro, Livraria São José, Rio de Janeiro, 1962, página 58. 12. Cornélio Pires Coisas de Outro Mundo, segunda edição, 1945, Editora Cornélio Pires, Limitada, S. Paulo, página 3. 13. Joffre Martins Veiga A Vida Pitoresca, página 125. 14. Cornélio Pires Coisas de Outro Mundo, segunda edição, página 6. 15. Mário de Andrade O Empalhador de Passarinho, volume 20 das Obras Completas, segunda edição, Livraria Martins Editora S.A., São Paulo, página 286, 287. 16. Obra mediúnica psicografada pelos médios Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, publicada pela Editora da Federação Espírita Brasileira. 17. Mário de Andrade Cartas a Manuel Bandeira, Prefácio e Notas de Manuel Bandeira, Organização Simões Editora, Rio, 1958. Página 67. Fonte. Livro, O Espírito de Cornélio Pires, psicografia de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Apresentação de Elias Barbosa.
Uberaba, 1º de agosto de 1965. Capítulo Uma despedida de Vital. Cornélio Pires. 1. Lua cheia. Na choça que se apega, morre Vital, velhinho, olhando o morro. Por prece, escuta a arenda do cachorro, ganindo nas touceiras da macega. Pobre amigo! Agoniza sem socorro, chora lembrando o milho na moega. 80 anos de lágrimas carrega, na carcaça jogada ao chão sem forro, suando, enxerga um moço na soleira. Eu sou leproso, avisa em voz rasteira, mas diz o moço, envolto em luz dourada: Vital, eu sou Jesus. Venha comigo. E o velho sai das chagas de mendigo para um carro de estrelas da alvorada. 2. Frase do jazigo escuro: jaz aqui Gil de Muquem. Era tão puro, que não viveu com ninguém. 3. Li num sepulcro de pedra: aqui jaz Maria Gaza. Era mendiga na rua, com 5 milhões em casa. 4. Paixão que vem de outras vidas pede cuidado a quem ama. Brasa guardada na cinza, soprada, crepita em chama. 5. Reencarnação. Vejo agora o suplício de João Nava. Renasceu filho da nora, mulher que ele detestava. Capítulo 2. A mensagem e a resposta. Cornélio Pires. 6. Dava dó ver o sítio do Espigão. O velho dono, o Nico do Norato, desanimou de chão, tudo sem trato, só carrapicho e mancha de pulgão. Um dia, a fome veio de arrastão, e o povo aflito, andando pelo mato, começou a comer carne de gato refogada no sumo de picão. O patrão foi à prece. Pediu passes. Um guia aconselhou por João de Cassis: meus filhos, o trabalho é o nosso bem. Mas Nico disse irado: acaba isso. Nós pedimos socorro e não serviço. Ninguém aqui é burro de ninguém. 7. Alguém gravou no carneiro do velho Joaquim Lobão, ensinava abstinência, morreu numa indigestão. 8. Da lousa do mestre Armando, há muito tempo esquecido, este viveu ensinando sem nunca ter aprendido. 9. Lalau liquidou Quinquim com veneno no mingau, mas hoje Quinquim é neto que vai herdar de Lalau. 10. Quem mata o tempo na vida, por muito que se conforte, acaba enterrado em vida muito tempo antes da morte. Capítulo 3. A morte de Inhamina. Cornélio Pires. 11. Inhamina morre aos poucos, num palheiro. Lembra a orquestra do mestre Carmelinho. Quando moça, rasgava o cavaquinho, nas noites de alegria no terreiro, sozinha lembra. A flauta de Antoninho, a sanfona de Juca Funileiro, depois o mundaréu triste insoneiro, os maus tratos e as mágoas do caminho. Larga o corpo. Ouve acordes na janela, a orquestra antiga toca junto dela. Juca, Antoninho, Rita, Zico Prata, a lua brilha. A noite é uma beleza. Inhamina sai. Parece uma princesa que vai casar no céu com serenata. 12. Na cova de Jasmineiro do Avarento Calatrava, morreu como carcereiro da fortuna que guardava. 13. Li no túmulo de Ormindo, foi cristão dos mais fiéis, ganhou 200 mil contos, deu 1.500 réis. 14. Qualquer defeito é mal grande, nenhum deles é pequeno. Escorpião miudinho, tem a morte no veneno. 15. Maricotinha enjeitou 10 filhos de porta em porta. Hoje, ela quer reencarnar. Quando nasce, nasce morta. Fonte. Livro, O Espírito de Cornélio Pires, psicografia de Francisco Cândido Xavier, Ivaldo Vieira. Digitado por Rita de Cássia Ramos. Capítulo 4. Na mesma moeda, Cornélio Pires. 16. O coronel Tutuca sapecado, a cada petitório de mendigo, falava: Deus é grande, meu amigo. Mas não dava um vintém de mel coado. Se um doente gemendo afadigado vinha pedir perdão de juro antigo, louvava: Deus é grande. Deus consigo. E recebia o cobre assossegado. Quando morreu ficou na caixa forte e gritava mudado pela morte: quero o auxílio do céu. Que Deus me mande. Mas trancado no escuro, em agonia, só escutava alguém que lhe dizia: fique firme, Tutuca, Deus é grande. 17. Alguém escreveu na lousa do rico Moura Pamonha: deixou a fortuna aos doidos depois de vender maconha. 18. Na sepultura comum da devota Floresbela, morreu fazendo jejum, comendo numa panela. 19. Não largues ao bem-querer a construção do futuro, no relógio da paixão não há ponteiro seguro. 20. Seguro morreu de velho, diz o rifão popular, mas faleceu de preguiça com medo de auxiliar. Capítulo 5. A enxada. Cornélio Pires. 21. Com febre alta, o velho Zé da Hora limpa a roça no sítio da Chapada, treme, cai. De repente não vê nada, tudo escuro no campo, terra fora, tanto tempo serviu. Mas agora tem cabeça branca e fatigada, morre o sol, vem a noite, e ao pé da enxada, de mão no peito aflito, reza e chora. Zé larga o corpo, espírito liberto, pede luz e eis que a luz surge de perto, tropeçando, levanta-se. Quer vê-la, mas cai de novo em pranto de alegria. A enxada do seu pão de cada dia brilhava convertida numa estrela. 22. Inveja em torno.
Desculpa. Todo despeito de alguém é quase sempre louvor àquilo que não se tem. 23. A luta pior da vida é aquela de se manter uma luta com quem luta sem ter nada que perder. 24. Independência real. Tem muito que obedecer. Quem deseja liberdade que se escravize ao dever. 25. Muito herói parece quadro composto de traço incerto que só pode ser louvado se não é visto de perto. Capítulo 6 Confortinho. Cornélio Pires. 26. Nada punha preceito em Zé do Zote. Nem remédio, nem reza, nem mandraca. De pequeno comeu jaratataca, e trazia a lombeira no cangote. Só vivia na rede ou no capote. Tinha zonzeiro em pé, cabeça fraca, tangolomango, sarna, urucubaca, agarrado no truque e no calote. Foi a sessão espírita. As ocultas. João pincha o nome dele entre as consultas, pedindo um confortinho à irmã Ciana, e veio escrito assim no documento: Zé do Zote precisa movimento, numa enxada, 6 dias por semana. 27. Seja o crime mais perfeito, quando a justiça se atrasa, reencarnação julga o feito e faz a cadeia em casa. 28. Põe na peneira do exame quanto pedes e obtens. Há muitos bens que são males, muitos males que são bens. 29. Em qualquer parte onde o crime as garras do mal empunha, Deus guarda, sem que ele saiba, o olhar de uma testemunha. 30. Silêncio é ouro, legenda que vale por alto escudo. No entanto, onde o mal domina, silêncio piora tudo. Capítulo 7 Partida de Inhacota. Cornélio Pires. 31. Sigo com o povo o enterro de Inhacota, fazendeira mandona, viúva e rica, tanta reza na mata da Mumbica. Nunca se viu sovina tão devota, contava e recontava prata e nota, brigava por restolho de canjica. Bebeu muito remédio de botica, mas morreu na tigela de compota. Baixado o corpo à cova grande e calma, procuro ver Inhacota em véu e palma, subindo ao céu, na capa de ouro e renda. Mas, só depois de muito pega-pega, fui encontrar Inhacota, surda e cega, agarrada no cofre da fazenda. 32. Grande inscrição de lembrança na campa do João de Souza. Afinal, aqui descansa quem nunca fez outra coisa. 33. Legenda na sepultura do devoto Zé Pilão. Morreu fazendo uma prece com 2 porretes na mão. 34. Causa e efeito, lei segura que a gente enxerga de sobra. Mordida de cobra cura, com veneno de outra cobra. 35. Quem lhe fala, meu amigo, dos tristes defeitos meus, se vem conversar comigo chega falando dos seus. Capítulo 8. No Rio das Lágrimas. Cornélio Pires. 36. No casarão do sítio da Mutuca, o velho pede pouso, alguém chasqueia. Saia, tratante, e durma na cadeia. Põe a cabeça tonta na cumbuca. O mendigo cansado não retruca. Enfrenta a noite e a chuva. Cambaleia. Mais além rola o rio entregue à cheia. E, exposto à sombra, afoga-se em Ojuca. Ante a morte, o passado se desvenda. Sente-se outro. É o dono da fazenda. Em Ojuca, leve e moço, chora e fala, mas, súbito, no chão molhado e frio, repara o rio e vê que é o mesmo rio onde afogava os velhos da senzala. 37. Saudade, às vezes, no além, tem novo e estranho sentido. É muito maior que o bem, que se julga haver perdido. 38. Dinheiro lembra no fundo estrume na plantação, que só serve para o mundo quando espalhado no chão. 39. Não mexas com vida alheia, tem coisa nessa manobra. Cachorro bom de tatu costuma morrer de cobra. 40. Reencarnação, um benefício que a outro não se compara, é o modo que Deus nos deu da gente mudar de cara. Capítulo 9 Terras de Inhoquinca. Cornélio Pires. 41. Parecia uma fera de encomenda. Quando Inhoquinca dava sapituca, o povo no roçado ou na poruca chorava que nem cana na moenda. Poceava das terras de contenda, tomou terra de Adão, terra de Juca, as terras de Donana de Minduca. Ele queria o mundo na fazenda. Vem um velho pedir barro de oca, Inhoquinca bate nele na engenhoca e cai num tacho quente de melado. Morreu de raiva. E o pobre do Inhoquinca só teve na fazenda da Caínça 7 palmos de terra do cerrado. 42. Renova-te. Alguém já disse, e disse com precisão, que rotina é uma empregada escravizando o patrão. 43. Pão que sobra é contrabando, falou Maria Correia, pedaço que está faltando no prato da casa alheia. 44. Caridade indiscutível evitar a tentação, se a gente guardasse a porta, não haveria ladrão. 45. Provérbio que o povo diz e a vida atira nos ares, serás tanto mais feliz quanto menos desejares. Capítulo 10 Paixão de Sabiluva. Cornélio Pires. 46. João da Mata espichou no boqueirão. Tirava pau no morro do esqueleto para o serviço novo do coreto. Caiu, gritou. Morreu de supetão. Sabiluva na roça do pilão, magrela de paixão que nem graveto, vivia de clamar, toda de preto. Quero ver João, meu Deus! Quero ver João! O espírito de João, com dó da viúva, veio uma noite e disse, Sabiluva, não chore, minha velha.
Eu não morri, mas Biluva, assungando a cruz de ferro, rebolou no colchão, soltando um berro. Te arrenego, capeta. Sai daqui. 47. Felicidade é a soma, disse Marinho Irajá, não daquilo que se toma, mas daquilo que se dá. 48. Longevidade não vem, nem de fartura ou de fome. Longevidade é comer metade do que se come. 49. Devagar que tenho pressa, contudo, guarda a certeza de que a preguiça começa na casa da vagareza. 50. Nem sempre os males são males por mais que males divises, onde a lei acha culpados, o amor encontra infelizes. Capítulo 11. E foi-se embora. Cornélio Pires. 51. Caiu na obsessão Nico Raimundo. Mediunidade nele era um problema. Forte e feliz, queixava de eczema, tinha medo das almas de outro mundo. Tanto sofreu por doido vagabundo, que foi levado a um passe em Saquarema, o espírito da irmã Clara Moema. Disse-lhe pelo médium Clarimundo: meu amigo, isso é só mediunidade. Você sara, ajudando a humanidade, estudando e servindo desde agora. Mas, Nico, viciado à boa vida, recuou para a porta de saída, gritou que era livre e foi-se embora. 52. Vingança perante a ofensa, delito igual por igual. Primeiro passo no bem, esquecimento do mal. 53. Mais vale saber que ter. Cultura aprimora o bem, mas só saber sem fazer não adianta a ninguém. 54. Ventura que não se perde consiste nesta verdade, fazer os outros felizes sem pedir felicidade. 55. Infeliz não é aquele que nunca teve o que quis. É aquele que nunca soube que ser bom é ser feliz. Capítulo 12. Em Omanduco. Cornélio Pires, recorda sempre, o anônimo da rua é nosso irmão. 56. Lá se vai arrastando em Omanduco. Capítulo 13. Notícia da avareza. Cornélio Pires. 61. Era um patrão danado João Caseca, tomava o milho e a cana do meeiro, exigia serviço o dia inteiro, e deitava no ronco e camueca, bebia jeribita de caneca, avarento, bilontra, farofeiro, contava tantos maços do dinheiro que já sentia calos na munheca. João cai doente e ruim. Chegando à morte, pede remédio, auxílio e reza forte, mal podendo mover os gorgomilos, e morto o corpo, João, de Suadouro, ficou anos gemendo em prata e ouro, trancado numa burra de 100 quilos. 62. Se a prece não me auxilia a ser de todos o irmão, se a fé não me purifica, para que religião? 63. Deveres nas provações, constrangimentos fatais. Quanto se sofre ao cumpri-los? Mas não cumpri-los dói mais. 64. Há casamento de prova lembrando a canga de bois, bendito quem se renova nesse resgate de dois. 65. Não julgues a vida errada pela sombra que ela tem. Raio que cai na chapada cai na avenida também. Capítulo 14. A tagarela. Cornélio Pires. 66. Em Azizita, na rua do Barreiro, já sentia, de muito dar na trela, calo de cotovelo na janela, onde espiava a gente o dia inteiro, calúnia e invencionice era com ela, gostava de folia e de berreiro. O povo comentava, chocarreiro, jabiraca de língua de sovela. Em Azizita morreu desencarnada, viu atrás dela enorme trapalhada, e gritava: meu Deus! Meu Deus, me acuda! Deus teve dó de tanto sofrimento e deu a ela um novo nascimento. Mas em Azizita, agora, nasceu muda. 67. Lição que toda pessoa aprende com muito custo, antes de ser generoso, é necessário ser justo. 68. Micróbio. Um bichinho inquieto, nas verdades que hoje sei, parece agente secreto, em muito caso de lei. 69. Descrença. Ninguém se importe. Ateu que vive a dizer que a vida acaba com a morte muito em breve vai saber. 70. Preguiça quando conversa sob o verniz da instrução, parece fala de ouro, em goela de papelão. Capítulo 15. Matava por prazer. Cornélio Pires. 71. O boticário Neco Nambiquara, depois de anel no dedo e compromisso, arrenegou de casa, de serviço, e viveu de espingarda, chuço e vara, matava por prazer e era só isso. O povo já dizia que era tara. Num domingo, caçando capivara, morreu de um tiro errado, atrás de ouriço, fora do corpo. O espírito de Neco ficou preso na louca do marreco, sempre escutando a bala que zunia. Depois de muito tempo no buraco, reencarnou numa grota de macaco, para crescer zelando a bicharia. 72. Ah! Bela mulher fatal, de tanta flor que tiveste, hoje tens flores de cal sob o verde cipreste. 73. Explica a reencarnação, teu filho não é teu eco. Galinha por afeição, choca ovo de marreco. 74. Para o mundo sabichão esta nota incontroversa, mais vale um dia de ação que 100 anos de conversa. 75. Confesso os enganos meus. Rogando o que mais preciso, eu nunca pedi a Deus que me pusesse juízo. Fonte: livro O Espírito de Cornélio Pires, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Capítulo 16. Céu, Inferno e Purgatório.
Cornélio Pires. 76. Era um caso esquisito a dona Cissa. Queria o céu, falava em devoção. E viva na roça do Praião afundada na rede e na preguiça. Ensinava jejum e pregação. Dizia, o mundo inteiro é só carniça. Mas morreu na panela de linguiça, emborcada na quina do fogão. Subiu fora do corpo livremente. Mas enxergando os anjos no batente, espantada, fugiu fazendo cruz. Hoje, clama deitada no oratório. Todo trabalho é inferno e purgatório, e ainda diz que o céu dela é o de Jesus. 77. Riquezas de sepultura. O mármore que há nas lousas mostra apenas como dura a pedra em cima das coisas. 78. Conversa de festa e arte. Conjunto orquestral herdeiro. Cada qual em sua parte. Ninguém na do companheiro. 79. Entusiasmo onde esteja tem limites naturais. Confiança diminui. Onde a promessa é demais. 80. Às vezes o bem, no mundo, não sabe onde se acomode. Quem pode ajudar não quer. Quem quer ajudar não pode. Capítulo 17 Inhabela. Cornélio Pires. 81. Inhabela jaz ferida na barraca. Em vão fora pedir gotas de arnica, pois o moço dissera na botica, não atendo gamboa de ressaca, tem febre alta. O corpo tremelica. Sozinha, encontra o chão como leito e maca. Perde sangue. Delira. Está mais fraca, lavadeira de tanta gente rica, chora na noite escura que a regela, mas alguém rompe a sombra e diz, Inhabela. E a pobre clama, ó. Filho, dá-me luz. Brilha o zinco da choça de repente na morte que a beija, docemente, deslumbrada, Inhabela vê Jesus. 82. Compaixão inoportuna onde o crime se concentre, lindo cavalo de Troia, com novos crimes no ventre. 83. As pessoas preguiçosas, conforme o senso comum, querem sempre algum trabalho, e estão sem tempo para nenhum. 84. Discernimento e bondade são em si diversos dons. Caridade sem justiça, é um mel que sufoca os bons. 85. Invejoso inteligente. Ninguém aceite esse engano. Inveja esmaga o talento como traça roía o pano. Capítulo 18. O fazedor de caixões. Cornélio Pires. 86. O carapina Tonho Macambira, fazedor de caixões no sítio claro, estava rico à custa do descaro, com que explorava a morte do caipira, dava aos doentes cuias de tiquira, queria sepultura e desamparo, parecia cachorro de bom faro, tomando cobre em contas de mentira, mas Tonho faleceu numa caçada. Atirou nele mesmo, de arrancada, quando espantava abelha e muriçoca, e seja pela culpa ou pelo peso, o espírito de Tonho ficou preso. 7 anos no barro com minhoca. 87. Obrigações pequeninas. Nenhuma deixe sem trato. Picada de maribondo castiga a onça do mato. 88. Beleza, glória, alegria. Não tomes festas em vão. A festa desgovernada é carro na contramão. 89. Humanidade um só povo diante da vida imensa. Esforço de cada um medida de diferença. Capítulo 19 90 cruzeiros. Cornélio Pires. 90. Toque. Toque vai lá Adão Paçoca. Coronel da fazenda enorme e rica. Vai cobrar uma conta da botica. A pobre cozinheira em a candoca. A velhinha, deitada na maloca. Pede prazo mais longo. Chora e explica. Sente febre. Tem fome. Suimbica. Almoça e janta milho de pipoca. O coronel nervoso ergue o cajado. Esbraveja mostrando o punho irado. E, a expulsá-la da choça, espuma e berra. Mais de tanto gritar. Rude e mordente, por 90 cruzeiros simplesmente, cai fulminado e roxo sobre a terra. 91. Ninguém consegue alterar a força deste preceito. Quem mal começa o que faz nunca termina direito. 92. Caridade que deseje transformar-se em vida sã, se tem auxílio que dar, não deixe para amanhã. 93. Felicidade reclama, que o homem faça direito não aquilo que se quer mas o que deve ser feito. Capítulo 20 Esconjuro. Cornélio Pires. Espantemos a ignorância com o espiritismo, neste mundo e no outro. 94. Depois de morto, o Tonho fazendeiro, ricaço do Varjão de Tapiruva, deu de morar num galho de criúva e assombrar as galinhas do terreiro, roncava ser grandão e manda-chuva, xingava e gargalhava o dia inteiro, queria terra e sacos de dinheiro, a debochar das preces da viúva. Certa noite surgiu sobre o sarilho o espírito do pai que disse, filho, Deus te abençoe, meu filho, meu Antônio. Mas em Otonho correu pulando um muro, berrou que nem cabrito, te esconjuro. Pensando que o pai dele era o demônio. 95. Quem foge ao mar não se afoga. Repete o povo onde vais. Contudo, quem não se arrisca nunca se afasta do cais. 96. Dinheiro e palha um só peso pelo prumo da balança. Mas dinheiro com bondade renova a luz da esperança. 97. Não há noite tão profunda de tentação ou pesar, que o pensamento na prece não consiga iluminar. Fonte. Livro, O Espírito de Cornélio Pires, psicografia de Francisco Cândido Xavier, Ivaldo Vieira. Digitado por
Rita de Cássia Ramos. Capítulo 21. Bota fora de Nhô Chico. Cornélio Pires. 98. Caiu Nhô Chico morto. Ao fim da janta, papou tatu ervado e foi caipora. O povo segue o enterro, reza e chora. Coitado de Nhô Chico couro de anta. O avarento vivia de penhora. Sovinaria nele era já tanta, que engastalhava o cuspe na garganta com pena de jogar o cuspe fora. Mas Nhô Chico sabia tanto ensino. Assunto o céu sereno e não atino por onde sobe ele se agasalha. Pasmo, vejo o caixão roxinho perto. Nhô Chico está no corpo, de olho esperto, caçando aflito um bolso na mortalha. 99. Onde a força manda em tudo, não deis conselhos em vão. No terreno da galinha, barata não tem razão. 100. Doutrinação sem trabalho, conflito que não discuto. Conselho sem benefício, figueira que não dá fruto. 101. Ensino sem boas obras, caixa dourada, mazoca. Discurso que o vento leva tão logo escapa da boca. 102. Nem sempre existe defeito onde xiste desagrade. Às vezes a troça é o jeito de transmitir a verdade. Fonte. Livro, O Espírito de Cornélio Pires, psicografia de Francisco Cândido Xavier, Ivaldo Vieira, digitado por Rita de Cássia Ramos,